Bem-vindo a este canal de conteúdo médico. Os vídeos sobre a oncologia ortopédica podem conter imagens com cenas fortes. Neste vídeo de número 2 da série sobre as reconstruções ósseas biológicas, apresentaremos a utilização da fíbula no membro inferior em casos da pelve, do fêmur e da tíbia. Apresentaremos estes outros exemplos de reconstruções biológicas com o emprego autólogo da fíbula, relembrando que a solução só é biológica quando emprega enxerto ósseo autólogo. Mostraremos então casos de reconstrução na pelve, no fêmur e na tíbia. Sarcoma de Ewing da pelve esquerda. Após a quimioterapia pré-operatória, necessitamos ressecar todo o segmento da asa ilíaca comprometida. Planejamos, então, a remoção deste segmento de ilíaco, realizando uma osteotomia supracetabular e outra ao nível do sacro, removendo o tumor e reconstruindo a pelve com 2 segmentos de autoenxerto da própria fíbula. Estes enxertos proporcionarão o apoio do teto acetabular ao sacro. Obtivemos então esta reconstrução, refazendo a coluna posterior e restabelecendo a continuidade da bacia. Paciente, após 4 meses da operação, realizando a quimioterapia pós-operatória e deambulando bem com auxílio de andador neste momento, apresentando uma boa desenvoltura e realizando apoio parcial no membro operado. Caminhando tranquilamente num pós-operatório imediato. Ok. Em 2011, após 1 ano e 8 meses da cirurgia, já fora de tratamento, o paciente está curado, apresentando uma excelente recuperação funcional com carga total monopodal no membro operado e também uma boa flexão com carga total e apresentando uma deambulação sem auxílio de andador, ainda apresentando uma discreta claudicação nesta fase inicial precoce da sua recuperação. Um bom resultado funcional para esta reconstrução biológica da sua pelve. Em 2022, já com 12 anos e meio de operado, adulto, curado, frequentando sua faculdade, apresenta uma deambulação muito boa, com pouca claudicação, boa força muscular no lado operado. Vamos descrever como iniciamos e criamos este dispositivo de fixação interna extensível no ano de 1999. Precisávamos resolver o caso desta criança que apresentava um sarcoma de Ewing aos 9 anos de idade, que teve uma boa resposta ao tratamento quimioterápico pré-operatório. Necessitava de uma ressecção de 20 centímetros da diáfise femoral. Como reconstruir? Foi com a cirurgia deste caso de sarcoma da diáfise do fêmur, um tumor de Ewing, em que desenvolvemos este dispositivo de fixação interna extensiva. E posteriormente
foi adaptado para o caso de cada paciente e em cada segmento, sendo utilizado em outras lesões de diferentes localizações. Planejamos a retirada do segmento afetado deste paciente por via medial, pois facilita a anastomose vascular. Nesta reconstrução biológica, empregamos uma fíbula autóloga vascularizada. Colocamos 2 pinos na epífise femoral distal para guiar o trajeto de inserção da lâmina e realizamos a ressecção do tumor com boa margem oncológica. Após inserirmos a placa lâmina, encravamos o enxerto autólogo de fíbula vascularizada na epífise distal e no canal medular da diáfise proximalmente, fixando então a haste com parafusos, estabilizando a reconstrução e facilitando a anastomose vascular. No 3º mês, observamos a consolidação nos focos, proximal e distal. No 5º mês, vemos progressão desta integração e observamos também remodelação após o 8º mês da cirurgia. Entretanto, há um impasse. A placa lâmina, fixada na epífise femoral, com sua haste presa por parafusos à diáfise, impede o crescimento deste fêmur, pois a fise de crescimento ficou bloqueada. Como liberar este bloqueio, dinamizando o sistema e mantendo a estabilidade, enquanto a fíbula ganhasse espessura suficiente para suportar a carga? Assim, idealizamos inicialmente essas 2 chapas moldadas, de forma que, ao serem sobrepostas, formasse um dispositivo com orifícios para fixação com parafuso, conforme o esquema apresentado, e uma canaleta para estabilizar a osteossíntese, permitindo ao mesmo tempo o deslizamento da haste, acompanhando o crescimento proporcionado pela epífise distal ao longo da puberdade da criança, conforme podemos observar o seu deslizamento. E verificar nesse outro vídeo o sistema de deslizamento previsto nessa foto, nesta imagem em frente e nesta em perfil. Para a colocação do dispositivo, realizamos uma abordagem ao segmento proximal da haste, expondo os parafusos que estavam colocados de medial para lateral. Retiramos estes parafusos e interpusemos uma lâmina entre a diáfise femoral e a haste da placa. Em seguida, sobrepusemos o segmento da placa, modelado como canaleta, por sobre a haste da placa e ajustamos os orifícios para a fixação. A osteossíntese agora é feita com a colocação dos parafusos no sentido de anterior para posterior, obtendo estabilidade nos planos rotacionais, varo, valgo, anticurvato e reto-curvato, além de permitir o deslizamento desta haste com o crescimento do fêmur proporcionado pela placa epifisária distal, que foi agora desbloqueada. Nesta radiografia, observamos
a montagem inicial com os parafusos colocados de lateral para medial e a consolidação da fíbula. Entretanto, o bloqueio é visível. Nesta situação, colocamos o dispositivo que permitirá o deslizamento da haste da lâmina, pois os parafusos deste dispositivo agora estão colocados de anterior para posterior. Desta maneira, vemos aqui o ápice da haste da lâmina e podemos observar o aparecimento já do primeiro parafuso, que ocorre assim que ocorre o crescimento desta placa lâmina após o desbloqueio. O sistema de fixação está dinamizado. Podemos observar o aparecimento do primeiro orifício e também do segundo orifício da antiga colocação dos parafusos nesta haste. A fíbula vascularizada remodela-se, começa a espessar-se e desaparece o ápice da haste e, clinicamente, observamos um sobrecrescimento, provavelmente proporcionado pela maior vascularização devido às duas intervenções cirúrgicas realizadas neste membro. Nesta radiografia, podemos observar a sombra do deslocamento da haste, que está destacado pelo círculo em vermelho, e também pelo esquema. E nesta outra imagem, em destaque, podemos observar o primeiro orifício, evidenciando o deslocamento da placa. Vemos aqui o primeiro orifício, o segundo orifício e também o terceiro orifício. E clinicamente podemos observar que o paciente apresenta o crescimento do membro que já está equalizado. Este escanograma anteriormente feito mostrava o fêmur esquerdo com 31 centímetros e o lado operado com 33 centímetros, documentando que momentaneamente houve um sobrecrescimento de 2 centímetros. Este vídeo ilustra o deslizamento que os dispositivos de fixação interna extensível apresentam. A resolução deste caso permitiu extrapolar esta técnica para outras reconstruções de crianças em crescimento, encomendando-se a confecção de dispositivos feitos sob medida e adaptados para cada caso. Em 2001, publicamos esta técnica na Revista Brasileira de Ortopedia, divulgando o emprego deste método de fixação dinâmica indicado para crianças em crescimento. Osteosarcoma na metáfise proximal da tíbia em paciente com 11 anos de idade. Observem que a fise proximal da tíbia localiza-se no mesmo nível do ápice da fíbula e a cartilagem de crescimento da fíbula tem a sua localização inferiormente. A ressecção necessária neste caso é uma osteotomia transepifisária proximal e outra no terço proximal da diápse da tíbia. Lembrando que o ligamento patelar insere-se na tuberosidade da epífise proximal da tíbia.
O primeiro passo é desenharmos o molde da placa para a osteossíntese que desejamos, sobre o material termorretrátil e enviar à indústria para confeccionar a placa e o dispositivo adequado para cada caso. Nesta tíbia, o planejamento é de ressecarmos o segmento afetado por uma osteotomia proximal transepifisária, preservando o ligamento patelar inserido nela. A placa pré-moldada para este caso era curvilínea e o dispositivo tinha um formato de adaptação triangular para ficar perfeitamente adaptado na crista da diáfise da tíbia. A radiografia de frente mostra o tumor e o esquema ilustra os nossos planos de osteotomia para a colocação da placa na face medial da tíbia, onde foi modelada. Podemos reparar que todo o material de implante já vem pré-modelado para melhor adaptação e facilidade na reconstrução. Antes da cirurgia, fazemos um molde com gesso, o qual é fendido para se confeccionar uma tala cruropodálica de polipropileno, que servirá de imobilizador durante o período necessário para a osteointegração e especiamento do autoenxerto. A biópsia foi realizada na face lateral e, para a ressecção deste trajeto, bem como para proteger a cobertura, realizamos uma ampla incisão curvilínea parapatelar, descendo longitudinalmente até o terço distal da perna e curvando distalmente e medialmente. Passaremos agora a descrever a cirurgia com uma dissecção, contornando o tendão patelar, segundo a de abertura deste perinísio do músculo tibial anterior, e fixação da placa com parafusos proximal e distalmente. Fixação dos pinos e dos parafusos. No paciente, agora realizando quimioterapia pós-operatória, observamos um discreto valgo do joelho operado. E a radiografia mostra uma inclinação dos parafusos que não eram bloqueados na época, permitindo o desvio angular. Entretanto, após cerca de 1 ano e 4 meses, ocorre a correção daquela pequena deformidade, que podemos observar nesta fotografia com carga monopodal. E a radiografia evidencia também a horizontalização da epífise tibial, realinhando o membro operado. Esta correção ocorreu pelo crescimento da placa epifisária da fíbula transplantada, que empurrou para cima a epífise tibial paulatinamente com seu crescimento, ocasionando 0,75 centímetros no comprimento desta tíbia nesta situação. Paciente já fora de quimioterapia, curado, trabalhando nesta época como boiadeiro em Minas Gerais, com uma excelente função no membro operado. Um bom desempenho, flexo-extensão, numa solução biológica, autóloga e definitiva. Aqui, já adulto, com carga total em flexão, simétrica, e a radiografia espelha a completa integração da fíbula, com aumento significativo da sua espessura, agora já tibializada. Paciente com uma boa função e equilíbrio, bom desempenho, uma solução
biológica autóloga e definitiva. Publicamos também este caso na Revista Brasileira de Ortopedia de julho de 2001 e, após isto, fomos co-orientador de uma tese de mestrado da Faculdade de Botucatu, Estado de São Paulo, onde realizamos várias operações em cães, confeccionando dispositivos adaptados para os mesmos e confirmando a estabilidade desta osteossíntese e a dinamização oferecida pelo dispositivo. Esta tese foi publicada em 2008 numa revista internacional de veterinária. Posteriormente, em 2016, publicamos a evolução deste trabalho na revista Spring Plus, também de alcance internacional. Assim, podemos ver esta técnica de autotransplante de cartilagem de crescimento, substituindo segmentos de ressecção e mantendo o crescimento do mesmo através do autotransplante da cartilagem de crescimento da fíbula para a tíbia. Podemos ver o paciente já adulto com a sua consolidação e a sua função, que pode ser mostrada e avaliada neste vídeo, uma solução biológica autóloga e definitiva neste paciente já com 16 anos de pós-operatório. No próximo vídeo, o de número 3, que já está disponível, damos continuidade às reconstruções ósseas biológicas, discorrendo sobre o emprego da fíbula no membro inferior, abordando casos agora da diáfise da tíbia, detalhando a técnica de transferência da fíbula para a tíbia e acompanhando a sua tibialização.